temos pela frente como igreja. Então, o meu desejo aqui hoje é justamente trabalhar a empatia com a igreja, e justamente por isso que nós estamos aqui nesta manhã e por isso que nós somos igreja. Logicamente que esse assunto é um assunto interessante para toda a igreja, mas os princípios apresentados aqui valem para qualquer tipo de situação ou desafio que os seus familiares estejam passando. Acredito que a palavra de Deus vai te ministrar nesta manhã de uma maneira muito profunda. Amém? Então vamos orar. Logo depois da oração você pode se sentar, e aí Celso e Elma podem se dirigir aqui por gentileza. Eles vão aqui dar um testemunho, acerca do que eles têm passado como família em relação a esse assunto. Meu Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós estamos aqui, Jesus, para sermos igreja acolhedora. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz e te obedecer. Nós estamos aqui, Jesus, para aprender com a tua palavra, para aprender com o Senhor, com o teu Santo Espírito, como nós podemos vencer os desafios que a vida nos impõe. Temos vivido, ó Pai, uma era e uma época tão delicada, Pai, mas nós sabemos que a tua palavra, ela não diz respeito a uma época ou uma estação. Ela não serviu apenas há 2000 anos atrás, ela serve para hoje, e vai servir para que 10.000 anos também para frente, ela continuará atualizada. Mas nesta manhã nós te pedimos uma graça especial, Senhor, para que possamos entender, por intermédio da tua palavra, a termos empatia por aqueles que estão passando por algum tipo de sofrimento. Te pedimos nesta manhã que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, e que somente o teu Santo Espírito tenha acesso à nossa alma, trazendo uma ministração profunda para aquilo que nós precisamos aprender, nos atentar e também, Pai, de maneira correta e no tempo certo praticar. Oramos agradecidos por esse privilégio e por esta oportunidade, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor, tudo bem? Para quem me conhece, eu sou o Celso. Para quem não me conhece, eu também sou o Celso. Estamos aqui na igreja já há 3 anos, desde que começou, né? Essa é minha esposa, Elma. Eu vim contar um pouco para vocês da nossa família, uma família atípica. Para mim é um pouco difícil estar aqui. O meu filho, ele tem nível 1 de autismo, né? A gente correndo atrás do diagnóstico dele, descobri que eu sou nível 1 de autismo. A minha esposa, ela é TDAH, junto com a minha filha, né? Então a gente é uma família bem atípica, né, dos padrões normais aí. Eu vou pedir desculpa para vocês e para o pastor. Eu tenho uma séria dificuldade de fazer uma leitura em público, não que eu não saiba ler. Eu tenho, como eu falei, eu tenho autismo e tenho um pouco de dislexia. Está escrito, né? Eu com a minha esposa fizemos aqui as anotações, e falando sobre o Emanuel, sobre eu vou tentar ler aqui. Se eu não conseguir, a Elma vai me auxiliar, né? Minha parceira. Bom dia, sou o Celso, estou no espectro autista nível 1 de suporte e sou o pai do Emanuel com 7 anos, também no espectro autista de nível 1 de suporte. Nós somos uma família neuroatípica. A Elma e Sara têm um diagnóstico diferente do nosso. Elas são TDAH. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. A princípio, este versículo parece não se encaixar quando você percebe que em seus planos de paternidade e maternidade, algo não saiu como planejado. Quando o Emanuel nasceu, tivemos um tempo muito cansativo.
E Deus, em sua infinita sabedoria, aos 3 meses dele, permitiu que eu perdesse o emprego. Como eu disse no princípio, momentos de desesperos, pois eram 2 crianças pequenas em casa e eu desempregado. No entanto, hoje compreendemos os planos de Deus. Os planos de Deus. Para que eu tivesse, após a licença maternidade da Elma, mais tempo com ele. E ele estivesse acostumado aos meus cuidados. E isso era bem difícil, pois ele chorava o tempo todo, por tudo e não havia motivos aparentes. Teve muitas dificuldades para ser amamentado pela Elma. Vomitava tudo o que tomava. Aos 8 meses, a pediatra disse que ele tinha refluxo. No entanto, os choros desesperados, sem motivos aparentes, continuavam. Às vezes, quando eu tirava toda a roupa dele, ele parava, mas era inverno de 2016. Outras vezes, era necessário colocar todas as roupas mais um cobertor pesado em cima dele para acalmar. Um dia, a Elma me disse que achava que ele era surdo, pois nós o chamávamos e ele não respondia, continuava brincando e nem ligava para nós. Até percebermos o interesse dele em música. E ainda muito pequeno, cerca de 1 ano, já tinha ritmo para acompanhar músicas que ouvia, mas continuava nos ignorando quando nós o chamávamos. Obrigado. Quando começou a andar, outras diferenças das crianças típicas começaram a aparecer. Brincadeiras de maneiras incomuns com os brinquedos e objetos da casa. A casa ficava toda tomada com os brinquedos enfileirados, os sapatos de todos eram enfileirados. Tudo virava em um único sentido, tudo virado em um único sentido. E se mexêssemos em um único objeto, os choros, gritos, ou seja, a reação dele era incomum. Choros, gritos, suor, às vezes até vômito, chorava até vomitar mesmo. Ficava indignado de você desfazer o que ele tinha feito ali. E a gente, no princípio, brigava muito com ele, achando que era birra. A gente achava que, falava, meu Deus, que menino birrento, já é ruim desde pequeno, igual o pai, Na época, frequentávamos a Assembleia de Deus, que tem uma orquestra muito grande. E ele, toda vez que chegava à igreja, chorava muito e não queria entrar. A Elma ficava louca com isso e muitas vezes eu e minha mãe ficávamos com ele no carro, lá no estacionamento da igreja. Eu comecei a perceber que quando a gente entrava na igreja, para ficar calmo, ele encostava a cabeça no meu peito e puxava a minha mão para tampar o ouvido dele. É uma coisa que ele faz até hoje aqui na igreja. E um dia conversando com o pastor, só fazendo um dia conversando com o pastor percebeu algumas atitudes dele e veio conversar com a gente. Aí eu falei, que ele tinha o espectro autista e que às vezes o som incomodava muito ele. E aí o pastor, tal, não sei o quê. E o pastor, depois de umas 2, 3 semanas, colocou esse aquário aqui. E isso aqui ajudou muito ele, porque o som da bateria agora sai só aqui no PA. Coitado do baterista lá dentro. E isso ajudou muito ele aqui na igreja. Algumas pessoas mais antigas aqui, não sei se já perceberam, às vezes ele vinha com uma concha vermelha, um protetor auricular, exatamente por causa do som. E aí depois que colocou isso aqui, praticamente ele não veio mais com essa concha. Voltando aqui. Aos 4 anos, ele já estava lendo e aos 4 anos e meio escrevendo com letra cursiva, sem nenhum incentivo precoce nosso para isso. Com essas e outras particularidades, pois o espectro torna cada autista muito único e diferente. Chegamos em um acordo de algumas coisas diferentes que havia nele e fomos procurar auxílio, ao mesmo tempo também estávamos correndo atrás das dificuldades da Sara. E como a Elma tem a formação nessa área de aprendizagem e terapia comportamental, já desconfiávamos do diagnóstico, mas ainda assim é muito complicado lidar com tudo isso. E então o diagnóstico de autismo dele veio. Lidar com a chegada do diagnóstico tem prós e contras. No meu caso, como pai,
O contra não foi vivenciar o luto, como muitas vezes acontece com a maioria das pessoas, o luto do filho perfeito. Sem nenhuma deficiência, né, etc., deficiência física, para mim, especificamente, foi começar a aprender que as características, que as características que se encontravam nele, eu vivia 40 anos atrás. Não parece, mas eu já tenho 40. Eu sou novo, mas eu sou careca, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Obrigado. Porém, sem todo conhecimento é avanço da medicina que existe hoje. Eu comecei a precisar lidar com os meus traumas e dores da infância e com os meus maus hábitos de adulto que carregava e ainda muitas vezes carrego. E isso era muito perturbador. Só mais um adendo aqui rapidinho. Quando eu era pequeno, eu tinha uma dificuldade muito grande na escola. Eu não conseguia acompanhar as outras crianças, não conseguia copiar matéria, não conseguia acompanhar as pessoas, né, as crianças normais lá, os super gênios da escola. E só que meus cadernos eram todos pela metade e tal. Se eu olhasse meus cadernos, eu era um dos piores alunos da escola. Só que eu tinha uma coisa diferente. Eu aprendo muito no visual e no auditivo. Hoje, com o pessoal critica muito, né, essas faculdades à distância aí, por ser vídeo. Isso, para mim, é muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Eu tenho uma dificuldade muito grande em guardar o que eu estou lendo. Dificilmente eu consigo guardar muita informação. Então, eu prestava muita atenção, né, no que as professoras falavam, no que acontecia dentro da sala, e com isso eu acabava me dando bem, assim, né, relativamente. Então, eu tinha essa dificuldade na escola. Graças a Deus, ele não tem essa dificuldade. Essa dificuldade passou longe dele, graças a Deus. Eu sempre fui tido pela Elma e por outras pessoas ao meu redor como alguém chato, extremamente sistemático e muitas vezes grosseiro e sem noção para dar respostas e falar algumas coisas, principalmente que me incomodam. Por outro lado, todo esse incômodo nos fez buscar os motivos em mim também, o que foi muito difícil, pois o diagnóstico do adulto não é tão fácil ainda em nosso país. Mas é aí que vem os prós do diagnóstico. Ao longo de todo esse processo, vivi e tenho vivido diferente diariamente com os meus filhos o melhor de Deus para a minha vida. E como eu li em Jeremias, o Senhor tem planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar-me esperança para um futuro. O pai que eu não tive, Deus está me fazendo ser para os meus filhos. Às vezes é muito difícil lidar com as crises, principalmente quando há uma mudança de rotina, de planos que o pega de surpresa. Mas eu sei que o quanto isso é difícil para mim também. Então posso auxiliá-lo e acalmá-lo. Sei como é difícil para ele lidar com as hipersensibilidades sensoriais. Então eu já consigo prever situações que a Elma nem imagina, pois são da nossa particularidade. Já preparo ambientes e objetos que serão necessários a ele, como a concha auricular, óculos escuros e a própria roupa. Alguns tecidos não são suportados por nós. Eu tenho dificuldade de usar camisa de fio sintético. Não consigo. Não me pergunte por quê, mas não consigo. Comprei 2 camisas da seleção, não usei nenhuma. Ela que acabou herdando minhas camisas, porque eu não consegui usar. Ele também não consegue usar. Ou lidar com os olhares diferenciados de quem está fora. E muitas vezes até mesmo o distanciamento, a exclusão de convites de festinhas de amigos. Por conta dos comportamentos diferenciados, como os estimes.
Estimes, para quem não sabe, é quando você tem uma criança com autismo mais severo, de nível 3, às vezes você vê a criança chacoalhando a mão, às vezes chacoalhando o corpo, isso são estimes da criança. Cadê? Aqui. Ele, por exemplo, tem poucos, mas quando fica muito eufórico, ansioso, muito feliz ou triste, ele fica correndo em círculos. Aqui na igreja, vocês podem prestar atenção que ele está sempre correndo e muitas vezes em círculo aqui, dando gritos parecendo grunhidos. Ele gosta muito de dinossauro, então acho que ele fica imitando dinossauro, acho. Podem nos deixar chateados num primeiro momento, mas eu sei sentar com ele e aconselhar como lidar com isso, pois ele compreende que é diferente e que muitas pessoas nunca vão entender isso. Fatos como alguns dias ele não querer falar com ninguém e outros dias ele abraçar sem o mínimo desejo de soltar, até pessoas estranhas. Me ensinou como pai a cuidar bem de perto dele, mas também a respeitar ele, ensinando de forma paciente. E isso é uma coisa que Deus tem trabalhado muito em mim. O Daniel é vítima dos abraços do Emanuel, o Cláudio é vítima dos abraços do Emanuel. O Emanuel gruda eles ali e não solta de jeito nenhum. O Cláudio acho que é por causa do churros, não sei, eu desconfio, não sei. Ele deve ser educado e respeitado, mas também respeitar os momentos e limites dele mesmo. Eu sei, nós em casa sabemos que por sermos autistas de nível 1, de suporte, é muito difícil as pessoas de fora compreender nossas diferenças. Por muitas vezes, para muitas pessoas, não parecermos autistas, pois as pessoas sempre comparam com os de nível 3 de suporte. É leve para quem vê ele brincando, correndo, socializando. Para nós que vivemos uma crise pelo simples fato de mudar de caminho para chegar à escola, pois teve um acidente na rua, não é leve para ele. Não é leve, né, para nós. Ele é leve para quem vê as crianças com um vocabulário rebuscado, mas muitas vezes até nós pais ficamos assustados. Para nós que vivemos a gagueira dele até 4 anos, pela simples ansiedade de falar e a dificuldade de conseguir se expressar, para ele conseguir se expressar. O autismo é uma condição neurológica, neurodivergente, e a rede de apoio à família é de extrema importância. Tem um pedaço que a gente escreveu aqui, mas esse pedaço aqui eu quero resumir para vocês, que foi uma coisa muito interessante. A Sara, uma vez por semana, ela dorme na casa da avó. Acho que terça para quarta, ela dorme na casa da avó. O Emanuel, ele fica, mas dormir, praticamente ele nunca dormiu na casa da avó. Aqui na igreja, o ano passado, teve o acampamento da igreja. Foi a primeira vez que ele dormiu fora de casa. E a gente, muito preocupado, todas as recomendações de pais, né? Os tios que estavam lá, sabem como é que foi, né? E ele foi, eu falei, meu Deus, se prepara que a gente vai buscar ele 1, 2 horas da manhã, a gente vai lá buscar ele, porque ele não vai ter dormido ainda e vai estar querendo voltar para casa. E impressionante, ele dormiu, brincou, se socializou, ficou lá, foram acho que 2 dias ou 3 dias. Esse ano teve de novo o acampa dentro na casa do Léo, ele foi de novo, passou lá os 2 dias, tranquilo, né? Isso graças, né, a todo o apoio que a gente tem aqui na igreja, né, dos tios das salinhas, os outros tios que ficam aqui fora, aqui, todo o envolvimento da igreja, né, num todo. Até então acho que muita gente não sabia desse lado que ele tem, mas aí agora você começa a entender algumas coisas, né, dele aí.
ficar às vezes correndo, gritando. E eu queria deixar para vocês exatamente isso. A gente como igreja, às vezes acontecia, né, no passado, às vezes a gente está dentro de uma igreja e às vezes tem uma criança do nosso lado ali, chorando, gritando, correndo. Cara, você não sabe o que aquela criança tem, você não sabe pelo que aquela criança passa. Então, tipo assim, da próxima vez que você estiver numa reunião, estiver num cinema, estiver num teatro, estiver na igreja, que tiver uma criança perto e que você perceba que ela está ali meio incontida pelos pais, fica tranquilo. Fica tranquilo, os pais sabem o que está acontecendo. Então, não fique olhando, não fique de cara feia, não fique bufando, não fique jogando indiretas. Tenta entender, né? Às vezes não é birra, às vezes não é mal educação da criança. Você não sabe, às vezes não é mal educação da criança. O Emanuel às vezes me responde atravessado, ali no momento de crise dele. Gente, passou 5 minutos, aí ele vem: papai, me desculpa, me perdoa. Acabou, gente. Chora muito. Ele se arrepende, ele pede desculpa, mas ele não tem controle sobre isso às vezes. Como eu disse aqui, hoje eu consigo lidar com isso depois que a gente descobriu isso. Hoje está mais fácil para eu lidar com isso. Mas antes eu também era um cara muito birrento, mesmo depois de adulto, né? A gente já teve algumas situações na nossa vida de casal que a gente, né, hoje a gente vê que foi por conta disso, mas hoje eu luto muito com isso, né, dessa às vezes crise de responder, de ficar quieto, de sexta-feira, eu tive uma crise dessa, sexta agora. E eu não estava me aguentando, eu estou de férias, eu não estava me aguentando. Gente, diante de Deus, eu larguei o que eu estava fazendo, fui para a minha cama, à tarde, deitei e dormi. Eu não estava me aguentando. A Elma ligou, a gente precisa sair e tal. Ela ligou, eu acordei, a gente precisa sair. Eu falei: Elma, não estou podendo. Mas não estou podendo. Aí depois eu pensei e falei: não, gente... Liguei para ela de novo: Elma, passa aqui, me pega que a gente vai lá. Mas já fico sabendo que hoje não estou bom. Ela: tá bom. Aí a gente saiu, foi, resolveu o que tinha que resolver e voltamos para casa. Então, gente, não tem como explicar. A gente não controla isso. Assim, é uma questão meio que parece involuntária mesmo. Não é falta de educação, não é que eu não goste de vocês. Mas às vezes, se acontecer isso, eu expliquei para ela, se às vezes acontecer isso, é involuntário, daqui a 5 minutos está tudo bem. Tenho vivido tudo o que não vivi na minha infância, e que era impossível viver na minha vida adulta, improvável viver na minha vida adulta. O que meu Deus é o Deus dos improváveis. Obrigado, gente. Deus abençoe. Espero que tenha passado, que vocês tenham entendido o que eu quis colocar aqui para vocês. Abençoe, tá? Celso foi bem, né, gente? Venceu mais uma vitória, Celso. Pode colocar no currículo aí. No currículo da vida, mais uma vitória. Eu pedi para que o Celso lesse, como homem, né, como sacerdote do lar. Né, à noite nós teremos o testemunho também da Sil e do Jonatas, né, e eu sei que vai ser muito proveitoso para a igreja também. Pessoas como o Celso e a Elma, né, que passaram e passam por essa situação, têm toda a autoridade para falar sobre esse tema. Né, e vocês perceberam, é por isso que a palavra de Deus é sempre tão perfeita. Por quê? Porque Jesus não nos colocou na posição de juízes, não nos colocou na posição de advogados, mas nos colocou
numa posição onde nós pudéssemos ter empatia com a dor do próximo. Nós somos testemunhas e isso faz toda a diferença. Seja no ambiente de igreja, que hoje você já sabe, por exemplo, que o Emanuel, ele enfrenta esse desafio junto com a família. Talvez a sua tratativa com o Emanuel até mude um pouco, mas em outros ambientes que talvez você esteja ali, sendo participativo, que você esteja inserido. Então, a igreja sempre teve esse papel. Ao longo da história da humanidade, a igreja sempre teve o papel de inclusão. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou. Ele aceitava os cegos, os leprosos, os coxos, os paralíticos, aceitava as mulheres que na época lá atrás, eram excluídas da sociedade também, e ensinava de maneira prática, de uma maneira profunda, como incluir essas pessoas. Então o cristianismo, a igreja, ela tem um papel fundamental, inclusive hoje na sociedade. E isso continua valendo para o dia de hoje. A igreja continua sendo pioneira no que diz respeito à aceitação, no que diz respeito à inclusão. Amém, gente? Então você que ouviu aí o testemunho do Celso, tudo que ele colocou aqui para nós, de maneira bem pontual, que você, em nome de Jesus, seja levado a ter empatia por aqueles que mais precisam. Olha só, quero falar só mais algumas coisinhas sobre essa questão do autismo, Destaca-se não por um único sintoma, mas por uma tríade de sintomas característicos: prejuízos na interação social, deficiências na comunicação e interesses e comportamento repetitivo e restrito. Como eu disse para você, a minha intenção não é aqui te dar um diagnóstico, não é para colocar minhoca na tua cabeça. Eu quero trabalhar a questão da empatia, mas para que você tenha empatia, você tem que ter um mínimo de conhecimento acerca deste tema. Então vou passar o mínimo do conhecimento para você. Quais são essas estereotipias, o movimento repetitivo? É o comportamento compulsivo. O Celso colocou isso aqui também, uniformidade, resistência a mudanças, por exemplo, insistir que os móveis não sejam movidos ou recusando-se a ser interrompido quando ele está fazendo alguma coisa específica. Comportamento ritualista, envolve um padrão invariável de suas atividades diárias. Saiu da rotina, ele entra em crise, e a crise precisa ser controlada por aqueles que estão próximos. Uma vez o Celso estava vindo para a igreja, você lembra, Celso? E aí Celso estava vindo, ele ia servir ali no multimídia e tal, ele fez uma ligação dizendo: olha, não consigo chegar, porque eu preciso dar um suporte para o Emanuel, ele está em crise. Na mesma hora eu disse: Celso, família em primeiro lugar, fique em paz aí, a gente dá um jeito aqui, porque é justamente isso que tem que acontecer. Não é uma coisa que eu consigo compreender 100%, por quê? Porque eu não estou na pele dele. Mas eu preciso confiar que ele sabe o que está passando e que é necessário ele ficar para dar o suporte para o filho, então fique. Porque a família vem em primeiro lugar. Outra coisa, comportamento restrito, o foco limitado em um só interesse ou atividade, como a preocupação com um programa de televisão, um brinquedo ou jogo. Automutilação, em casos extremos isso acontece também. Criança que fica batendo a cabeça na parede ou cutucando uma ferida, arrancando casquinha, parece que aquela ferida nunca sara. Isso também é um dos comportamentos que uma criança com espectro autista acaba por ter. Então é importante destacar que no transtorno do espectro autista não existe um padrão, como Celso e Elma colocaram aqui, o que faz com que cada autista seja único e reaja ao mundo que o cerca de uma maneira muito peculiar. Amém, gente? É basicamente, todo cristão diante de Jesus é um autista, porque Jesus ele não te trata no atacado, é no varejo. Você é uma peça única, você foi feito de maneira específica por Jesus, você foi feito de maneira personalizada. A tratativa de Cristo Jesus comigo e com você nunca será no atacado, mas vai ser de maneira mesmo especial, e de maneira única. Ele trata conosco. Agora, para que a gente possa se identificar um pouco com essa questão, agora no âmbito mais familiar, a família da pessoa com autismo, e nós podemos destacar aqui a fragilização dos sentimentos e das relações familiares. O início desse desafio não é fácil para ninguém. Por quê? Porque o pai, quando idealiza o filho, qual que é a idealização que ele tem? É um menino que vai ser maravilhoso, vai subir no cavalo branco com a sua espada nas costas, vai matar os dragões, vai resgatar a princesa, vai ser o cara. E quando isso não acontece? E quando aquilo que você idealizou, na sua cabeça, que não há nada de errado em relação a isso, mas e quando isso não acontece, qual é a sua atitude?
Como que você fica? Não é fácil para ninguém, gente. Mais uma vez eu digo para você, Jesus não colocou você numa posição, de você julgar alguma família que enfrenta esse desafio. O colocou na posição de testemunha. Quando você é testemunha de uma situação, você cria empatia pelo seu próximo, que passa por essa situação tão acentuada. O impacto mais acentuado é sempre sobre as emoções. Descrever as emoções e sentimentos que se passam na família de um autista não é tarefa simples. Não é. Por essa razão defendemos a ideia de que pessoas mais capacitadas possam transmitir o sentimento, algumas pessoas que vivenciam isso na prática. Então creio, que Celso, Elma, Sil e Jonatas, e diversos outros pais que passam por esta situação dentro de casa são os que têm maior autoridade para lidar com essa situação. É como uma pessoa que passa, pela triste depressão. Eu nunca passei, minha esposa passou. Quando ela vê alguém que está numa situação depressiva, ela sabe exatamente o lugar que a pessoa está e sabe o quanto é difícil. Então a tratativa dela para com as pessoas é diferente da minha. Eu não passei, não estou passando agora, então é difícil que você entenda ou compreenda de uma maneira mais profunda quem passa por uma situação delicada como essa. Vamos falar sobre o sentimento na família. O que acontece com uma família que recebe no seu contexto familiar o diagnóstico de autismo? Incredulidade, culpa e questionamentos relacionados à fé são as primeiras reações esboçadas por quem recebe um diagnóstico de autismo na família. E geralmente a religião é uma vilã nesse aspecto. Religião, tá? Não estou falando de Cristo Jesus. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos, nós criamos um Deus segundo as nossas expectativas, que cura todo mundo. Só que na prática, gente, não é bem assim que acontece. Se você olhar para o tanque de Betesda, Jesus vai lá e cura o paralítico que estava ali há 38 anos. Ele era o único? Não. Haviam centenas de pessoas na mesma condição, naquele mesmo ambiente. Mas Jesus curou aquele homem e seguiu vida. Nem todo mundo vai ser curado. Quando se prega isso de maneira tão eloquente, dizendo que Jesus cura todo mundo, que Ele vai fazer, você está tirando de destaque a soberania de Deus. A soberania de Deus no que aconteceu com Celso e Elma, mostrou para o Celso, mexeu com ele. Ele teve que ir lá no passado, mexeu com ele, ele teve que trabalhar algumas questões lá do passado, para que ele vivesse melhor no presente. Como que você pode dizer que Deus errou ao dar o Emanuel para esta família? Não errou. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E hoje eu posso dizer com todas as palavras que Sara, Elma e Celso são pessoas ainda melhores, porque esse menino faz parte da família. Amém, gente? É nessa perspectiva. Então não podemos simplesmente achar que está tudo bem. A família passa por um processo, um longo período de tempo é necessário, até que haja aceitação do diagnóstico. Um longo e doloroso caminho, recheado de dúvidas e pavor do futuro, que precisa ser percorrido. Não é fácil para ninguém. Como será o futuro? Será que vai conseguir entrar numa faculdade? Será que vai conseguir se casar? Será que vai conseguir ter uma vida normal? Será que ele vai ser dependente de nós até o fim da sua vida? Como será? Na questão governamental, será que teremos apoio? Será que teremos suporte? Será que alguma coisa vai acontecer para que haja um suporte maior para o meu filho? E se eu não estiver mais aqui amanhã? Então tudo isso, a cabeça fica a milhão, funcionando a 100 por hora, a 200 por hora. Se coloque agora no lugar de uma família que tenha alguém com espectro de autismo, nível 1 ou nível 3, que eu conheço também. Não é fácil. A família passa por situações, por isso precisamos ter empatia por eles. Eles precisam de um cuidado. O sentimento dos pais, no contexto da igreja e da religião, outros pensarão que a deficiência está relacionada a uma vida de pecados praticados pelos pais, a ignorância e a pobreza. Afinal, isso não acontece com pessoas boas e tementes a Deus. Quando eu falo para você que a religião atrapalha, é justamente isso. Dependendo do contexto de igreja que a pessoa está, logo se apontam os dedos e dizem: você é um pecador, você está passando por isso porque você é um pecador. Foi como os discípulos fizeram. Quem pecou? João capítulo 9. Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Essa foi a pergunta.
Da onde eles tiraram isso? Eles tiraram das centenas de regras religiosas criadas pelos fariseus de sua época. Então, no contexto farisaico, se uma criança nascesse com deficiência, era porque os pais pecaram, ou a própria criança, o próprio bebezinho ali pecou. Gente, a religião mata. Tome muito cuidado com a posição que você tem assumido, que não é sua. Se Jesus tivesse te chamado para ser juiz, você também seria o salvador do mundo, mas não é o caso. Somos testemunhas, amém? Então cuidado, porque muitas vezes você está indo por um caminho de muita religiosidade e pouca empatia. Você não está estendendo a mão, você está levantando o cetro e dando na cara do teu irmão. Aonde isso vai dar? O que vai levar? Porque no fim do dia, você vai para o seu contexto de vida e eles vão para o deles. Você acha que é fácil? Não é. Se coloque um pouco no lugar do seu irmão, né? O peso do diagnóstico gera um sentimento de luto pela perda da expectativa do filho, planejado e idealizado. Então esse é o sentimento dos pais, né? Quando tudo está no início, quando há essa situação onde não se tem respostas. Qual é o sentimento dos irmãos? Na família também tem os irmãos, muitas vezes, né? Tem outros irmãos ali que passam por essa situação. Então o sentimento dos irmãos numa situação, por exemplo, que tem uma criança de autismo nível 3, que tem os movimentos repetitivos, que às vezes dá um grito, né, que às vezes fica se automutilando. Qual é o sentimento, por exemplo, de um irmão júnior, pré-adolescente ou uma criança? Ele se sente inadequado, né, tem o sentimento de incerteza, medo, vergonha. São sentimentos que facilmente estarão presentes naqueles que estão mais próximos. Eu uma vez estava num culto de juniores, era líder de juniores, de crianças, e aí tinha um garotinho com síndrome de Down, né? O nome dele era Pedro, chamava ele de Pedrão. E ele tinha um irmão, 1 ano mais velho, que estava junto neste culto. Na hora do louvor ele empolgou tanto, e a gente deixava ele extravasar. Ele subiu no palco, no altar, e ele estava tão empolgado e dançando daquele jeitinho dele e tal. De repente, meu amigo, esse menino arrancou as calças, com tudo à mostra, do jeito que veio ao mundo, e ficou lá, dançando e balangando tudo. Aí tio correu, levantou a calça. Ele não viu nada de errado nisso, mas as meninas, cara, nossa, foi aquele negócio, né? Viraram o rosto, meu Deus. O irmão demorou 6 meses para voltar, ficou envergonhado, mesmo o irmão tendo síndrome de Down. E a gente teve que ir trabalhando com ele a conta-gotas e foi difícil. Voltou, né? E tivemos que trabalhar também com os outros juniores, né? Para que eles entendessem o contexto. Então foi difícil, mas a gente conseguiu resgatá-lo. Mas para você ter uma ideia, às vezes no contexto familiar nós temos ali crianças que têm vergonha, se sentem inadequadas por conta do irmão que passa por uma situação como essa, né? Agora, qual é o sentimento da pessoa autista? Também temos o autista, e é aqui que eu quero que você entenda, né, para que você tenha empatia por eles. Como que nós devemos tratar, né, uma criança, um adolescente, um jovem que está passando ou que tem mesmo o diagnóstico do espectro autista? O que um autista nos pediria? Tem uma escritora chamada Adriana Chadarevian. Ela nos apresenta algumas dicas valiosas. Eu não vou ler todas, porque é muita coisa que ela escreveu, mas é um conteúdo muito, muito bom. Então, o que um autista nos pediria? Diz ela: ajude-me a compreender, organize meu mundo e me antecipe o que vai acontecer. Me dê uma ordem, estrutura e não o caos. Basicamente, o autista coloca uma família desorganizada em ordem, né? Ele precisa disso. Não se angustie comigo, porque também fico angustiado. Respeite o meu ritmo. Não fale muito e nem depressa. Essa é uma coisa que eu preciso aprender, porque às vezes até com as crianças eu falo muito rápido, né? Então, não fale muito e nem depressa. Ele está ali tentando compreender. Ele está colocando alguns pensamentos ainda encaixados em sua cabeça. Outra coisa, respeite minha privacidade. Às vezes as pessoas são muito imprevisíveis, muito barulhentas, muito estimulantes.
respeite os meus momentos sozinho, não me deixe ficar assim por muito tempo. O que eu faço não é contra você. Quando tenho crises sensoriais ou me agrido, se destruo algo ou me movimento em excesso, quando é difícil para eu atender ou fazer o que você me pede, não estou tentando te causar nenhum tipo de dano. Isso é um pedido de uma criança autista. Vale a pena viver comigo. Posso te dar tanta satisfação como outras pessoas, ainda que não sejam as mesmas. Não me agrida quimicamente. Em uma época que todo médico está te oferecendo uma droga, meu irmão, legalizada, você precisa ter bom senso nisso. Seja sábio, nem que seja por um instante. A indústria farmacêutica é uma das maiores culpadas pelo que nós estamos enfrentando na sociedade. Então, a medicação é uma bênção, mas ela se torna uma maldição quando se utilizada para situações escusas. Eu conheci, por exemplo, pessoas que pelo filho fazer muito barulho à noite, ele fazia questão de dar um antialérgico para fazer a criança dormir. Tem nexo isso? Tome cuidado, não agrida um autista quimicamente. Se te dizem que tem que tomar uma medicação, procure que seja revisado periodicamente por um especialista. E sempre que puder, sempre, diga para o médico, olha, eu quero um dia poder parar de dar isso para o meu filho. Eu quero um dia poder parar de tomar essas medicações. Eu quero um dia poder viver sem isso daí. Aceite-me como sou, um outro pedido de um autista para nós. Não condicione a sua aceitação em que eu deixe de ser autista. Seja otimista sem fazer novelas. Minha situação normalmente melhora, ainda que por hora não tenha cura. Olhe para mim, irmão. Autismo não tem cura. Amém? Deus pode curar? Claro que pode. Eu não sou cessacionista, eu creio em milagres. Mas por hora eu quero que a igreja entenda isso, para que você realmente tenha um coração de empatia por aqueles que necessitam. Ainda que seja difícil de se comunicar comigo, não compreenda as sutilezas sociais, tem algumas semelhanças em comparação com os ditos normais. Tente se comunicar mesmo assim. Não estou pedindo para que você trate diferente um autista, até porque eu acho que a inclusão, nós precisamos ter consciência da necessidade, mas tentar de todas as maneiras incluí-los no nosso cotidiano. Mas entendendo que situações fora do escopo, fora daquilo que você planejou, podem acontecer. E se podem acontecer, quando acontecer, você não tem uma visão errada sobre a criança, o adolescente, o jovem que está passando por esse tipo de situação. Apenas tente compreender. Como disse aos irmãos, a igreja tem um papel fundamental na história da humanidade. A igreja foi a pioneira em tudo que você conhece de ciência. Foi a igreja. A igreja que começou, por exemplo, aqui no Brasil, a alfabetização das pessoas. A escola começou através da igreja. Os estudos que você conhece, as ciências que você conhece, tudo que você conhece, foi a igreja a grande pioneira de tudo. Tudo. Inclusive na questão mesmo da inclusão social, a igreja continua à frente e sempre continuará, porque essa foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu desejo compartilhar com você um pouco da história de Jó, só para a gente correr um pouco aqui no que diz respeito mesmo ao acolhimento, tanto da criança, do adolescente, do jovem, do velho que passa pelo autismo, quanto também, de situações cotidianas que talvez você esteja enfrentando em sua família. Talvez o seu caso, não seja mesmo o autismo, dentro da sua casa, da sua família, mas seja algum tipo de deficiência ou de situação que você passe. Esses princípios bíblicos aqui, através da vida de Jó, podem nos ajudar a entendermos e compreendermos melhor os nossos irmãos que estão passando por algo desse tipo. Então a vida de Jó foi uma vida pautada numa situação da seguinte forma: o homem mais rico e mais poderoso da terra, o diabo vai até Deus e diz: então, ele é o que é, porque ele nunca passou por nada, nenhum tipo de sofrimento, permita que eu toque na vida de Jó. Deus diz: pode ir, o meu servo não vai me decepcionar. Então o diabo é liberado para tocar na vida de Jó. Mais uma vez entra em destaque a soberania de Deus.
Mais uma vez eu digo para os irmãos que quem criou o inferno não foi Satanás, foi o próprio Deus. E mais uma vez eu digo para os irmãos que Satanás não está no inferno, ele está andando em derredor procurando quem ele possa tragar. Cuidado com as mitologias e falácias que você ouve durante toda a sua vida, porque muitas delas não têm respaldo bíblico nenhum. É pura enganação de Satanás para te manter mesmo de maneira superficial e não profunda no Evangelho de Cristo Jesus. Então Jó é tocado, ele perde todos os seus bens, ele perde os seus filhos, né? Todos os seus filhos morrem de maneira trágica, e ele então contrai até lepra, que era uma doença altamente contagiosa, mortal, e para a sua religião judaica, ele era inclusive considerado impuro diante de Deus e diante das pessoas. Imagine a vida de alguém que tem tudo num momento, e num outro momento não tem nada, caiu tudo, acabou com tudo, né? Qual deveria então ser a situação daqueles que se dizem amigos de Jó? Eu quero falar um pouco sobre isso com você, né? Nesses amigos de Jó nós encontramos um elemento essencial, né, para um conselho ou para um convívio, que é o altruísmo. E nem todo o livro de Jó nós encontramos nesses homens coisas boas, mas eles começam muito bem no que diz respeito ao sofrimento que Jó está passando, mas eles terminam muito mal, dando conselhos que não tinham nada a ver, mas tudo tinha a mão de Deus no processo, para que no final Jó reconhecesse: antes eu o conhecia de ouvir falar, agora eu o vejo. Essa foi a palavra de Jó, né? E o final da vida de Jó foi melhor do que o início dela, porque Deus retribuiu tudo que ele tinha, até mesmo muito mais do que ele pensava ou que ele imaginava. Então, dito isso, eu quero só falar mesmo sobre essas questões que envolvem aqui, né, os amigos de Jó. Ao chegarem, viram o quão crítica era a situação pela qual Jó estava passando, e choraram, rasgaram o manto e lançaram pó sobre a cabeça. Isso era um sinal de extrema compaixão e também de uma revolta por tudo que estava acontecendo com um homem tão bom quanto Jó. Ao se aproximarem de Jó, sentiram quão difícil era aquela situação, mostraram compaixão e se colocaram ao lado dele. Souberam agir com empatia, altruísmo e de maneira confortadora. E qual foi a atitude desses homens diante desta situação? A partir daqui, igreja, quando você souber de alguma família que está enfrentando este diagnóstico dentro de casa, quando você estiver passando por uma situação semelhante dentro da sua própria casa ou com alguém muito próximo a você, seja de autismo, seja de uma deficiência física, de uma deficiência mental, né, que alguém esteja passando, qual deve ser a nossa atitude diante de situações como essa? Primeiro, exerça compaixão através do silêncio. É isso mesmo. O silêncio muitas vezes fala muito mais do que o dito conselho que você tem para dar para a pessoa. Olha o que diz em Jó 2,13: depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites, uma semana, cinza na cabeça, calados, e diz o texto: ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Isso é empatia. Exerça compaixão e empatia através do silêncio. Você já imaginou uma situação como essa? Os amigos chegam, eles sabiam que estava ruim, só que quando eles chegam, a situação é muito pior do que eles imaginavam, porque o contexto, quando você o enxerga com os seus próprios olhos, você percebe que, rapaz, realmente é complicada a situação aqui, é difícil demais. O que eles fazem? Eles sentem compaixão, eles não falam nada, eles estão ali para chorar com os que choram, eles choram com Jó, eles se entristecem com Jó, eles estão ali apenas ouvindo o que Jó tem a lhes dizer, durante 7 dias e 7 noites, entende? O silêncio muitas vezes é terapêutico. Às vezes a pessoa está te chamando para trocar ideia por algo que ela está passando. Ela não quer que você diga nada, ela quer apenas que você ouça. Eu, quando passei com isso com Valéria na depressão, eu nunca acertava. Isso é um fato também, né? Por isso que quarta-feira a gente vai ter o culto de comunicação aqui. Então, quando eu aprendi que eu tinha que ficar calado, eu ficava calado.
Só que quando eu ficava calado, ela falava: você não vai falar nada? Eu falava: meu Deus, peraí, eu não estou entendendo aqui qual que né? Tudo bem, vamos lá, segue vida. Mas lembre-se disso quando você estiver numa situação semelhante como a de Jó. Lembre-se disso quando você estiver recebendo esse diagnóstico pela primeira vez em sua família, com o seu filho que vai passar por essa situação. Às vezes tudo que a sua esposa não precisa ouvir é um conselho seu. Ela precisa sim de um encorajamento, mas não de um conselho. Às vezes tudo que seu marido precisa ouvir não é você chamando atenção, esposa, é simplesmente dizendo: nós vamos conviver, nós vamos desenvolver e nós vamos prosseguir. Amém? A primeira atitude dos amigos de Jó foi ficar em silêncio. Nesse primeiro momento, o que eles fazem é de fato impressionante. Se envolveram tanto com Jó e toda a sua dor, que foram capazes de permanecer calados 7 dias, 7 noites, sem proferir uma palavra sequer. Quando nós corremos para o Novo Testamento, você se lembra que quando Lázaro morreu, Jesus não estava presente em sua morte. Ele foi avisado, ele não chega a tempo, Lázaro morre. Quando Jesus chega, Maria vai até ele, né, e diz do sofrimento da alma dela. Ah, não deu tempo, mestre, você não chegou a tempo, o meu irmão morreu, mas eu sei que o Senhor tudo pode fazer. Ela se lamenta, ela não dá um bom dia, ela está aflita, há uma aflição muito grande no coração dela. Ainda assim, Jesus chega e vai direto lá para a sepultura, para o túmulo, fala: rola pedra aí que eu vou dar uma palavra de ordem. Não, o texto diz que Jesus chorou. Por que Jesus chora? Jesus chora porque ele tem compaixão daqueles que também estão sofrendo. Jesus sofre junto. O meu grande amigo Lázaro morreu. Não está no automático, gente. Jesus nunca agiu no automático. Leia os evangelhos que você vai ver. Ele sempre tem empatia pelo sofrimento meu, seu, de um leproso, de um amigo chamado Lázaro, enterrado e fedendo já. Ele chora com os que choram. Ele é esse Deus que, se estivesse aqui hoje, Jesus em nossa época, ele olharia para uma crise de alguém que está ali com o autismo, que tem o espectro de autismo, passando por uma crise, ele diria: vou estar aqui junto com você para o que você precisar. Protegeria, tiraria de um ambiente hostil, levaria para um ambiente de tranquilidade, entenderia, esperaria, ministraria, abençoaria, ensinaria e seguiria com a vida. Depois que ele mostrou empatia, o que ele faz? Aí o milagre acontece, aí sua palavra é liberada, aí aquele que estava morto passou a viver novamente, ressuscitou. Então, muitas vezes, precisamos exercer compaixão através do silêncio. Outra coisa, outro princípio: exerça paciência através do ouvir. Diz o versículo 26 do capítulo 3 de Jó: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Eu sei que às vezes é difícil só ouvir reclamação o tempo todo. Tem gente que diz assim: pastor, não sei como é que você aguenta. A minha resposta sempre é: rapaz, isso é um chamado. Eu acho que é um chamado para a humanidade, mas o meu chamado pastoral, uma das minhas tarefas é ouvir. Eu ouço reclamação praticamente o tempo todo, gente. O tempo todo. O que eu posso fazer? Eu tenho que trabalhar um pouco de encorajamento, às vezes uma exortação, chamar a atenção para aquilo que realmente está acontecendo, né? Para as coisas boas da vida, que o Senhor nos proporciona, mas temos que ter paciência através do ouvir. Como disse Jó: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quem não mais ouve a seu irmão, em breve também não ouvirá a Deus. Quem não consegue ouvir, uma demorada e pacientemente a uma aflição, estará apenas conversando à toa e nunca estará realmente falando com os outros, embora não esteja consciente disso. Então, isso é uma prática, é um músculo. Ouvir, você precisa praticar isso, não é fácil. Maridos, ouçam suas esposas, não é só para escutar não, é para ouvir, é algo que realmente você precisa praticar. Amém? Esposas, ouçam também os seus maridos. A escuta empática tem função terapêutica.
e ajuda a libertar as emoções represadas. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, eu não falo uma palavra. A pessoa, só o fato dela falar, ela já está sendo curada. E o Celebrando a Recuperação nos ensina isso. Só o fato de você falar, você fala, você está se ouvindo. Você fala, você está se ouvindo. Quando você percebe, meio que aquela válvula, aquela pressão toda foi aliviada por uma válvula só porque você falou. Então faça isso, exerça a paciência através do ouvir. E terceiro, exerça a sabedoria aconselhando biblicamente. Falar exige de nós o senso de responsabilidade. Tudo o que falamos pode servir de conforto, alento, ânimo e orientação. Todavia, se nos faltar cuidado, nossas palavras podem ser desastrosas, cruéis e arrasadoras. Por isso que temos que ser tardios para falar. Quando a Bíblia usa esse termo, é para que você pare para refletir sobre o que você está ouvindo. Não adianta ser papum. Quando você diz assim, eu falo que tem que falar mesmo. Falou o que não devia, vai escutar o que não deve também. Isso aí, continua assim. Espere em Deus que ao virar o ano você passe para o segundo ano do ensino fundamental, espiritualmente falando. Que imagine que Jesus fizesse isso comigo e com você. Mas não é. Amém, gente? Fala o que não deve, escuta o que não quer. Não, isso, ok, isso é velho homem. Como é o novo homem agora? O novo homem engole e guarda para si? Não. O novo homem ouve atentamente e ele se prepara biblicamente para responder, espiritualmente para responder. Isso faz toda a diferença. Porque senão vira uma discussão, da discussão vira uma agressão, da agressão vira uma lei Maria da Penha, da lei Maria da Penha vira aí uma separação, um divórcio, aí vai cada um para um canto, o que estava ruim ficou ainda pior. Temos que ter prudência para apoiar pessoas que vivenciam momentos críticos como Jó estava vivendo. 3 coisas essenciais: presença, prudência e palavra. Amém? Primeiramente, não diga as coisas certas na hora errada. Diz em Jó 4,17: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? De fato, os amigos de Jó estavam dizendo: cara, você está maluco, você está doido, que você está passando aí com situação difícil, mas não é desse jeito também que você está fazendo, não. Jó capítulo 4, versículo 17 é um conselho sábio, perguntas sábias na hora errada. Na hora errada, sem um pingo de empatia pelo sofrimento de Jó. Você imagine só, você perde todos os seus filhos, já está ruim. Perdeu todas as suas riquezas, está ruim, todas as suas riquezas se foram. Sua mulher diz: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas rapaz, Deus é tudo que eu tenho. Se eu fizer isso, seus amigos agora começam a se virar contra ele. Então sim, eles não foram felizes no seu conselho. Eram perguntas boas, para uma boa reflexão, mas no momento errado. Em segundo lugar, não diga as coisas certas com a atitude errada. Os amigos de Jó lhe disseram, Jó 11:2, ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? Começa o xingamento com Jó. A paciência se esvaiu, não existe mais. São os amigos, os mesmos amigos que esperaram 7 dias. Eu acho que eles prepararam a luva de boxe, amarraram bem a mão, colocaram a luva, e nos outros capítulos é só pancada na cara de Jó. Cuidado, porque às vezes você está dizendo uma coisa e a sua reação, a sua cara está falando outra. A Valéria vive dizendo isso para mim, direto. Não, mas eu não disse nada, mas a sua cara falou. Rapaz, é mesmo? Não, é mais ou menos nesse contexto, né? A sua cara está dizendo outra coisa. Nossa, aí é difícil, porque não dá para mudar quem nasceu assim, desse jeito não, né? Mas a situação, gente, se você não estiver ali com uma real empatia, ouvindo o que realmente está acontecendo, e tiver a sabedoria no falar,
É o que acontece. Você fala uma coisa, verbaliza uma coisa, mas o teu corpo está dizendo o completo oposto. Então, na sequência da conversa entre Jó e seus amigos, por incrível que pareça, Jó foi chamado de tagarela, zombador, louco, enganador, mau exemplo, opressor, arrogante e pai de filhos ímpios. Nossa, mas que povo cruel. Pois bem, essa mesma crueldade nós também temos na carne. É o mesmo potencial. Não se esqueça. Nós temos potencial para amar, prosseguir amando, encorajando, como nós temos o potencial para destruir. Eu mostrei um vídeo aí nas redes sociais, vocês devem ter visto, até coloquei no grupo da igreja, de uma menina que está ali diante de uma criança autista, a Vitória, de 11 anos, e ela está humilhando, dá uma revolta muito grande. Que menina sem noção. Pois bem, é o mesmo potencial que nós temos, é o mesmo, não muda. Se a gente não tiver uma instrução na palavra, a gente vai causar um estrago muito grande na vida das pessoas. Jó capítulo 22, versículo 23. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Por fim, se você não souber o que precisa ser dito, ore. Oração. E se você souber o que precisa ser dito, ore também, para que você saiba como dizer. Amém? E para concluir aqui, quero trazer, a banda pode subir por gentileza, somente mais uma história, sobre a aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 2, versículo 42, Jesus se encontra com um leproso, a escória da sociedade, alguém do qual a sociedade não se alegrava, na realidade, por até questões sanitárias, o mantinha bem longe de tudo e de todos. E o texto bíblico diz que Jesus, ali naquele contexto, um leproso se aproximou-se dele de joelhos e disse, Marcos capítulo 2, versículo 42, se quiseres, pode purificar-me. Qual foi a resposta de Jesus? O texto bíblico diz que, cheio de compaixão, ele estendeu a mão e disse, quero, seja purificado. Então esse contexto mostra para nós que diante de toda a dor e aflição do leproso, Jesus primeiro estende a sua mão e Jesus o abençoa dizendo, eu te aceito. E a partir da empatia e da compaixão, Jesus então o cura. Amém, gente? Essa deve ser a nossa posição. A família que passa por isso precisa de um abraço. A criança, o adolescente, o jovem que passa por isso, o adulto, precisa de um abraço. Nós precisamos de compaixão, a mesma pela qual nós fomos aceitos por Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por todo o seu cuidado. Obrigado pela direção que o teu Espírito nos dá. Obrigado pela sua palavra, Pai, que sempre tem tanto a nos ensinar. E o seu exemplo, Senhor, seu exemplo sempre foi de empatia, de compaixão, de aceitação. O Senhor olhava para as multidões e tinha compaixão. O Senhor olhava para um leproso e tinha compaixão. O Senhor olhava para um paralítico e tinha compaixão. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem compaixão de nós que somos pecadores. E se não fosse pela tua infinita misericórdia, nem aqui nós estaríamos. Nesta manhã, Jesus, nos ensine, nos ajude, meu Pai, a olhar para essas crianças que passam, Pai, pelo autismo, com olhos de amor e de aceitação. Nos ajude, meu Pai, a olhar para os pais que também enfrentam esse desafio, Deus, a ter compaixão deles, entender o que eles passam, sermos mais compassivos e ao mesmo tempo vivenciarmos, ó Pai, o amor de Cristo na prática. Nesta manhã, Jesus, nós abençoamos as nossas crianças, abençoamos, Pai, as nossas famílias e pedimos ao Senhor que em tudo o Senhor possa nos direcionar para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado, Pai, pelas nossas crianças com espectro de autismo, obrigado, Jesus, pela nossa igreja e obrigado, meu Pai, pela sua doce e poderosa palavra. Oramos agradecidos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, te dê um domingo
especial e maravilhoso, e que no nome de Jesus sejamos uma igreja com ainda mais empatia. Amém? Vamos cantar essa última canção.